Preparando o domingo. Olá, você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 28º domingo do Tempo Comum. Escutar a palavra de Deus é sempre uma ocasião para nós também nos escutarmos, escutar aquilo que fala mais alto dentro do nosso coração, aquilo que nos conecta com Deus. Por isso, para que a gente se abra o coração e a mente para o que Deus tem para nos falar hoje, convido você agora a fazer esta oração, a oração de invocação ao Espírito Santo. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Isaías e começa assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Esta profecia de Isaías se liga a outras profecias de uma tradição muito antiga, profética, que lembra que a chegada de Deus, a vinda do reino, portanto, a libertação total de tudo aquilo que liga o ser humano à morte, à tristeza, como o texto mesmo belíssimamente recorda. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte. O que mais poderíamos esperar? Que a morte seja eliminada, que esta dor terrível da morte possa, não somente a nossa, mas a daqueles que amamos, possa de fato ser definitivamente apagada. Ele vai dizer: enxugará as lágrimas de todas as faces. Isto é, não haverá nem morte nem dor. É este momento magnífico que todos nós sonhamos, porque é o nosso desejo de que a vida seja plena e que nada seja obstáculo ao seu desenvolvimento. Portanto, a profecia de Isaías renova uma esperança que está no coração de cada um de nós. E é bonito que quando ele fala disso, a tradição cristã chamou isso de céu, né? Quando a gente vai alcançar o reino do céu, quando Deus haverá de ser tudo em todos, vai dizer São Paulo depois. Mas aqui ele vai dizer que esta imagem é a imagem de um banquete, ricas iguarias, vinho puro, pratos deliciosos, mais finos vinhos. Vejam que a ideia do céu é a ideia de um banquete, de uma grande festa. É o contrário, talvez, daquela ideia que a gente ouve por aí, não é? O céu é aquela calmaria, com os anjos tocando harpa, e a gente quase em um estado de sonolência, de tanta paz que a gente tem. E aí vem o profeta e desfaz toda essa ideia, dizendo: não, o céu é o contrário, o céu é um lugar de grande festa, com muita comida, imaginamos até um banquete com muita dança, muita música. Isto é o céu. O céu é a alegria que não tem fim. Portanto, toda vez que a gente tiver que pensar nesse momento da nossa fé, que é a esperança de que tudo seja resgatado, a gente tem que recordar disso, que o céu é o lugar onde não haverá nem choro, não haverá mais morte e que somente a festa vai continuar eternamente. É lugar de festa, então podemos sim almejar que este céu alcance cada um de nós. E o texto é bonito porque fala de todos, não é? Não é limitado a nenhum povo. É sobre este monte, porque sobre este monte que é Jerusalém, a Jerusalém é construída sobre um monte. Sobre o monte de Jerusalém é que a esperança judaica se concretizará de uma maneira simbólica, isto é, Deus haverá de tomar o lugar de todos os lugares do mundo onde ele possa ser invocado, porque não haverá mais um lugar onde Deus possa se encontrar. Deus estará sempre
em todo canto. Portanto, essa ideia de um lugar onde somente ali Deus vai se manifestar, ela tem sim uma relação cultural, porque foi ali que este povo se desenvolveu, mas ela ganhou depois um aspecto transcendente. Ela se relaciona a esta busca do coração humano. Então, todo lugar onde a esperança em Deus existir se torna o monte onde Deus se manifesta. Deus se manifesta neste monte interior que cada um de nós traz consigo. É aquilo depois que a tradição cristã vai dizer que Belém é o coração de cada cristão. Cada cristão onde Cristo nasce se torna Belém. Portanto, cada coração onde esta realidade nova vai se concretizar se torna, portanto, o Monte Santo. Esta é a verdade de um judeu, também hoje, um judeu espiritual, um judeu que compreendeu essas escrituras de maneira a interpretar espiritualmente as profecias e compreendeu que ele mesmo é este monte, assim como o cristão diz, ele mesmo é Belém, ali mesmo nasce a esperança, porque é em cada um de nós que deve nascer a esperança. Isso é importante a gente recordar em um tempo como o nosso, onde a guerra tem feito daquele lugar de Jerusalém um campo de batalha, quando na verdade Deus não escolheu Jerusalém, mas escolheu cada um de nós. Cada um de nós é Jerusalém. Mas é claro que o lugar onde ele se manifestou fisicamente, humanamente, se torna uma referência para nós cristãos, se torna também uma referência para os judeus, por ser ali o lugar onde eles construíram a sua história, a sua vida. Mas não nos enganemos, Deus não quer aquela guerra. Deus não quer de modo algum que nem judeu nem árabe tenham que se matar para poder dividir um território, uma terra que é de todos, né? Então essa ideia que pode ser, quem sabe assim, mantida no coração de alguém de maneira distorcida, pode ser fruto, quem sabe, de uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, não é? Em que a gente quer ler as coisas ao pé da letra. É bonito, então, a gente ver, quando a gente compreende de modo espiritual a Sagrada Escritura, o quanto a riqueza desse texto se aprofunda. E aí a gente vê o Salmo 22, que nos recorda um salmo também conhecido de todos nós, não é? Na casa do Senhor habitarei eternamente, porque o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É um salmo que a gente pode repetir todos os dias como uma oração, para que a gente nunca esqueça que nós temos este que nos defende, né, de todo o mal, e para onde nós esperamos um dia ter nosso repouso, o repouso definitivo. Mas não é o repouso da tranquilidade, mas é o repouso do sofrimento, não é? Porque afinal o céu não é um lugar de calmaria, mas é um lugar de festa. Então é a festa que vai substituir a dor e o sofrimento. É este o repouso que a gente pede a Deus. E aí São Paulo aos Filipenses, não é, que vai completar para a gente as leituras de hoje, quando vai dizer assim: irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizeste bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É assim, Paulo nos dá um testemunho lindo na carta aos Filipenses, né, do quanto o cristão vive neste mundo de uma maneira indiferente àquilo que pode ou não tirar-lhe a paz, porque ele reconhece que a verdadeira paz que ele procura não vai nunca ser encontrada aqui. A verdadeira felicidade que ele busca, vamos ter apenas centelhas dela. É aqueles momentos de alegria, aqueles momentos de serenidade, os momentos de tranquilidade que faz a gente, pelo menos, descansar do sofrimento, que a gente chama de felicidade, mas que é nada mais do que uma sombra da felicidade eterna. Por isso São Paulo diz, olha, diante da minha esperança de alegria eterna, eu não preciso mais me inquietar por este mundo. E aí Paulo nos dá como a gente viver sem se deixar destruir pelas preocupações, pelas ansiedades, por tudo aquilo que nos apavora, né, nos causa pânico. É assim que São Paulo está nos deixando essa lição de que é preciso conquistar uma certa indiferença diante do sofrimento ou das alegrias, que é uma santa indiferença em que eu não desprezo os momentos de alegria, mas também não supervalorizo o sofrimento, de modo que eu consiga construir uma serenidade, uma paz que me permite confiar que Deus não me abandona. E nessa hora eu descubro que eu também posso servir ao outro, né? Porque não tenho a angústia de que algo possa me faltar. Na hora que eu não tenho mais a angústia de que possa me faltar algo, eu sou mais capaz de ser generoso. É assim então que São Paulo nos ajuda a encontrar esta serenidade, esta sabedoria de vida com esta carta, com esse trecho da carta aos Filipenses, né? É importante
que a gente descubra como viver de modo sábio neste mundo, sem perder nunca nem a esperança do mundo futuro, nem tampouco o empenho para que a gente consiga agir neste mundo de maneira coerente, cristã, né? Servindo ao outro, sendo capaz de abrir mão, quem sabe, de algo que pode nos ser caro, mas porque eu não tenho medo de perder o essencial, que é a minha felicidade, que é o meu encontro com Deus, eu sou capaz de ir ao encontro do outro. É isso que faz um cristão, portanto, viver como Cristo, né? Descobrir que não basta ter sido encontrado por Cristo, é preciso também agir como Ele nos convida a agir, isto é, segundo o Espírito de Jesus que está presente nos Evangelhos. É assim que a gente se prepara para escutar agora o Evangelho e encontrar aquilo que Jesus nos ensina hoje. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais estão cevados, já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Depois de já ter dirigido aquela parábola dos vinhateiros homicidas que lemos na semana passada, hoje escutamos um outro trecho também do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala novamente aos chefes do povo, os sumos sacerdotes e anciãos do povo. Ele diz uma parábola que é esta que nós escutamos. Veja bem, quando nós escutamos uma parábola como essa, nós logo recordamos da primeira leitura, em que o profeta fala de um banquete que será o momento do encontro com Deus. Aqui então Jesus está dizendo: olha, esse Deus que é Pai preparou um banquete para o seu Filho que é Jesus. Então aqueles que escutam a palavra de Jesus e acolhem é como os convidados do banquete. E quem são os primeiros convidados? Aqueles que são mais próximos ao rei. E assim ele convida os seus amigos, Só que os convidados, isto é, os primeiros que foram chamados, os judeus foram os primeiros chamados à fé. Eles não aceitam o convite, mas o dono da festa parece insistir. Aí a gente lembra dos profetas, que insistentemente recordaram ao povo a necessidade de voltar-se para Deus. Então vejam como essa profecia, ou melhor, essa parábola, ela repete uma história que é aquilo que a gente chama de história de salvação. Deus preparou um banquete, convidou o seu povo, o povo recusou, Deus mandou profetas, os profetas foram maltratados, como a gente conhece na história, e finalmente Deus manda destruir as cidades daqueles que maltrataram os profetas, que também recorda o quantas vezes Jerusalém foi destruída, e o povo interpretava a destruição de Jerusalém como uma espécie de punição pelo pecado, por não ter escutado a voz de Deus que os convidava, portanto, a entrar em comunhão com Ele. E aqui a parábola está fazendo memória disso. Só que desta vez a parábola está fazendo uma memória diferente. Isto é, a destruição a que a parábola se refere é aquela que aconteceu no ano 70. Isto é, os cristãos passaram a interpretar a destruição de Jerusalém do ano 70 como uma recusa a escutar
aquilo que Jesus havia anunciado, do mesmo modo como os profetas. Isto é, Jesus é como um profeta que, anunciando a palavra, convidando à conversão, este povo não se converte e, portanto, a destruição que veio depois acabou sendo interpretada desta forma. E aí volto a dizer, uma interpretação daquilo que aconteceu. Não podemos jamais atribuir a Deus a causa, mas é lógico que os profetas daquela época associavam os acontecimentos do dia a dia do mundo àquilo que representava o comportamento do povo. Então, nesse momento, os cristãos estão fazendo a mesma coisa, associando a destruição de Jerusalém do ano 70, que aconteceu muito tempo depois, do que Jesus viveu, para dizer, assim como Jesus havia predito, que a cidade iria ser destruída, aqui agora nós temos a prova. A cidade foi destruída porque este povo não acolheu a palavra de Jesus. Essa interpretação faz com que, então, agora os cristãos possam entender. Então é por isso que na nossa comunidade nós temos poucos judeus e muitos que vieram do paganismo. Porque assim como na parábola, o rei manda convidar a todos os que encontrarem pelo caminho, assim como os discípulos que, saindo de Jerusalém, vão anunciar o evangelho por toda a região, por toda a Grécia, e assim vão arrebanhar pessoas que não conheciam a Deus do ponto de vista dos judeus, o Deus cristão, o Deus judeu, e acaba acolhendo, portanto, o anúncio cristão da ressurreição de Cristo, e assim se tornam herdeiros do chamado que Deus fez ao povo judeu para fazer parte do seu banquete. Então veja como essa parábola é um grande resumo de toda a história da salvação. Desde quando os profetas foram enviados para convidar o povo à conversão, até agora os cristãos que foram também enviados para convidar o povo a participar do banquete, e eles aceitam. É assim, então, que a comunidade cristã entende por que não judeus aceitam o convite, porque Deus faz o banquete para todos. Os judeus foram os primeiros a serem convidados, mas é para todos o chamado. E aí vemos o quanto a comunidade cristã interpreta esta parábola à luz daquilo que é a sua realidade, a realidade de uma presença de cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos do mundo pagão, do mundo daqueles que não conheceram o judaísmo. Mas o que é importante para nós hoje como cristãos ao escutar esta parábola? O restinho da parábola, a segunda parte. Quando o patrão, ou melhor, o chefe, o rei, vê que na sua festa tinha gente sem a roupa adequada. Olha que interessante, porque todos estavam ali, todos estavam participando da festa, mas tinha alguns que estavam sem a roupa adequada. E aí os cristãos vão logo se recordar, revestivos de Cristo. Isto é, não basta estar na igreja, não basta se dizer cristão, é preciso revestir-se de Cristo, usar as roupas de Cristo, agir como Cristo, portanto, viver segundo o Evangelho. Esse é o convite que cada um de nós recebe dessa palavra. Somos felizes porque chegou até nós o chamado a ser filhos de Deus, a esta herança do banquete, mas é necessário não apenas aceitar o convite, mas se comportar com as roupas adequadas, isto é, se revestir-se daquilo que Jesus nos ensinou, servindo ao Evangelho, vivendo como Jesus viveu. É isso que importa realmente. E é isso que a parábola de hoje nos convida a viver. Obrigado, Senhor, pelo convite que recebemos de ser cristão, o convite da fé, de ter esperança na ressurreição, esperança de que um dia todos nós participaremos deste grande banquete, o banquete da vida eterna. Ajuda-nos a viver cada dia segundo esta esperança, revestir-nos de Cristo, viver segundo o Teu Evangelho, seja a nossa meta de vida. Ajuda-nos, portanto, a reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos limites e a conhecer cada vez mais o Teu modo de viver, para que possamos imitá-lo e assim construir já aqui o Teu reino, que começa entre nós, mas se vai concluir, se vai chegar à plenitude, quando na vida eterna Ele será pleno, não haverá choro nem morte. Ajuda-nos a manter esta esperança e a mudar a nossa vida. Abençoa-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é esforçar-se para rezar pela paz e pelo diálogo, que pode ser que tenhamos que construir também em nossa casa. Quem sabe você, no seu pequeno mundo da sua família, possa também pedir a Deus pela paz na sua família, que o diálogo se restabeleça e que assim a gente possa perceber o quanto esta oração pela paz pode nos ajudar também a mudar a nossa própria atitude em relação ao outro e que assim construamos um mundo melhor, um mundo mais alegre, mais feliz, mais próximo
daquele mundo que o banquete final, o banquete da vida eterna, nos prepara. Fica a dica. Preparando o domingo.